Leitura do livro de Isaías, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Isaías, capítulo 17. A carga de Damasco. Eis que Damasco é destituída de ser uma cidade e será um amontoado de ruínas. As cidades de Aroer estão abandonadas. Elas serão para os rebanhos, os quais deitarão e ninguém os fará ter medo. A cidadela também desaparecerá de Efraim, e o reino de Damasco, e o remanescente da Síria. Eles serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia acontecerá que a glória de Jacó será diminuída, e a gordura de sua carne desaparecerá. E será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e colhe as espigas com seu braço, e isto será como aquele que ajunta espigas no vale de Refaim. Contudo, uvas a serem respingadas serão deixadas nele, como o sacudir de uma oliveira, 2 ou 3 azeitonas na parte mais alta do galho mais elevado, 4 ou 5 nos ramos frutíferos mais distantes dali, diz o Senhor Deus de Israel. E naquele dia, um homem olhará para o seu Criador, e seus olhos terão respeito para com o Santo de Israel. E ele não olhará para os altares, o trabalho de suas mãos, nem respeitará aquilo que seus dedos têm feito, sejam os bosques, sejam as imagens. Naquele dia, suas cidades fortificadas serão como um galho abandonado, e um galho na posição mais alta, o qual eles deixaram por causa dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque tu tens esquecido o Deus da tua salvação, e não tens estado atento para a rocha da tua fortaleza. Portanto, tu cultivarás plantas deleitáveis e as plantarás com mudas estrangeiras. De dia, tu farás tua planta crescer, e na manhã tu farás tua semente florescer. Porém, a colheita será um amontoado no dia de tristeza e de desesperada dor. Ai da multidão de muitos povos que fazem um barulho semelhante ao bramido dos mares, e para a investida rápida das nações, que fazem um ataque rápido semelhante ao ímpeto de poderosas águas. As nações atacarão rapidamente com o ímpeto de muitas águas, porém Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe e serão fustigadas como a palha da casca dos cereais dos montes ante o vento e como uma bola de feno ante o furacão. Eis que ao anoitecer se apresenta o terror, porém, antes do amanhecer já não existem. Este é o destino dos que nos oprimem, a sorte dos que nos roubam. Isaías, capítulo 18. Ai da terra sombreada pelas asas, a qual está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores pelo mar até em barcos de junco sobre as águas, dizendo: Ide vós, rápidos mensageiros, a uma nação dispersa e de pele brilhante, a um povo terrível desde o seu início até aqui. Uma nação espalhada em pequenos grupos e pisoteada, cuja terra os rios têm saqueado. Todos vós, habitantes do mundo e moradores sobre a terra, vede quando ele levantar uma bandeira sobre os montes, e quando ele soprar uma trombeta, ouve. Pois então o Senhor me disse: Eu estarei quieto e ponderarei a respeito em minha habitação como um luzente calor sobre as ervas, e como uma nuvem de orvalho no calor da colheita. Porque antes da colheita, quando o broto está perfeito e quando a uva amarga está amadurecendo na flor, ele tanto cortará os brotos com foices, quanto removerá e derrubará os galhos. Eles serão deixados juntos para as aves dos montes e para os animais da terra, e as aves passarão o verão sobre eles, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será trazido o presente para o Senhor dos Exércitos de um povo disperso e de pele brilhante,
e de um povo terrível desde o seu início até aqui. Uma nação espalhada em pequenos grupos e pisada, cuja terra os rios têm saqueado, para o lugar do nome do Senhor dos Exércitos, o Monte Sião. Isaías capítulo 19. A carga do Egito. Eis que o Senhor monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito. E os ídolos do Egito serão estremecidos à sua presença, e o coração do Egito se derreterá no meio dele. E eu disporei os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra o seu irmão, e cada um contra seu vizinho, cidade contra cidade e reino contra reino. E o espírito dos egípcios esvaecerá no meio daquele lugar, e eu destruirei o conselho deles. E buscarão aos ídolos e aos encantadores e àqueles que têm espíritos familiares e aos magos. E os egípcios eu abandonarei na mão de um senhor cruel, e um violento rei os governará, diz o Senhor dos Exércitos. E as águas do mar secarão, e o rio se esgotará e secará. E eles mudarão a direção dos rios distantes, e os riachos de defesa serão esvaziados, e serão secos. Os papiros e os juncos murcharão. Os papiros junto aos riachos, junto à foz dos riachos, e toda coisa semeada perto dos riachos murcharão, não subsistirão e não existirão mais. Os pescadores também prantearão, e todos aqueles que pescam com anzol e linhas nos riachos lamentarão, e os que lançam redes sobre as águas desfalecerão. Além disso, os que trabalham em linho fino e os que tecem com teares estarão confundidos. E eles estarão falidos nesses intentos, todos os que escavam canais e tanques para peixe. Certamente, os príncipes de Zoan são tolos. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó torna-se estúpido. Como vós dizeis a Faraó, eu sou o filho do sábio e o filho de reis antigos? Onde estão eles? Onde estão teus homens sábios? E deixo-os te contar agora, e deixo-os saber o que o Senhor dos Exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoan são feitos tolos. Os príncipes de Nof estão enganados. Eles também têm enganado o Egito, até os que são a pedra angular das tribos daquele lugar. O Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda a obra ali realizada, como um homem bêbado cambaleando em seu vômito. Não haverá qualquer obra para o Egito que a cabeça ou a cauda, o ramo ou o caule possa fazer. E naquele dia, o Egito será como mulheres e estarão atemorizados e temerá por causa do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, a qual ele agita sobre ele. E a terra de Judá será um terror para o Egito. Todo aquele que faz menção dali estará temeroso dentro de si, por causa do plano de ação do Senhor dos Exércitos, o qual ele determinou contra ele. Naquele dia, 5 cidades na terra do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão ao Senhor dos Exércitos. Uma será chamada a Cidade da Destruição. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito e uma coluna na fronteira daquele lugar ao Senhor. E isso será por um sinal e por uma testemunha ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porquanto eles clamarão ao Senhor por causa dos opressores, e ele enviará a eles um Salvador e um grande, e ele os libertará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia e farão sacrifício e oblação. Sim, eles consagrarão um voto ao Senhor e cumprirão o mesmo. E o Senhor golpeará o Egito, ele golpeará e o sarará. E eles retornarão para o Senhor,
e ele receberá as súplicas deles e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios adentrarão o egípcio, e os egípcios a Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria uma bênção no meio da terra, a quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Abençoado seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã veio a Asdod, quando Sargão, o rei da Síria, o enviou, e lutou contra Asdod e a conquistou. Ao mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, o filho de Amós, dizendo: Vai e despe-te da vestimenta de pano de saco de sobre teus ombros e lança a sandália de teu pé. E ele o fez, andando nu e descalço. E o Senhor disse: Conforme meu servo Isaías tem andado nu e descalço 3 anos para um sinal e perplexidade sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então o rei da Assíria conduzirá os egípcios prisioneiros e os etíopes cativos, jovens e velhos, nus e descalços, com suas nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E eles estarão temerosos e envergonhados da Etiópia, sua expectativa, e do Egito, sua glória. E o habitante desta ilha dirá naquele dia: Eis que tal é nossa expectativa, para onde nós acudimos a buscar ajuda para sermos livrados do rei da Síria, e como nós escaparemos. Completamos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Lembre-se, para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Aproveite para fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E nos siga também nas redes sociais do Facebook e Instagram. Antes de me despedir, eu peço para você deixar o like no vídeo, que vai nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, e você também pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.